Salve, salve, pessoal! Seja muito bem-vindo aqui a No Detalhe. Esse foi o nome que você escolheu para o nosso programa de entrevistas. E que hoje começa com um trio de peso aqui, que eu vou chamar para esse nosso bate-papo, trazendo algo que mexeu com o mercado de mídia e direito de transmissão no Brasil nessas últimas semanas. Eu estou falando do trio que compõe a SportsView. Então, eles aqui, Marcelo Campos Pinto, Raul Costa Júnior, Fernando Ferreira. Senhores, sejam muito bem-vindos. Tudo bom com vocês? Obrigado. Tudo já, Eric? Como é que vai? Tudo bem, Eric. Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo certo. Eu queria começar, e aí eu vou deixar a liberdade para vocês de quem segue a ordem da resposta, mas expliquem rapidamente o que é a SportsView e qual é o projeto da SportsView dentro do Campeonato Carioca para os direitos de transmissão do Cariocão 2021. Bom, como o nome está dizendo, né, SportsView, a nossa empresa é uma empresa de marketing esportivo e digital que nasce com uma nova visão, uma nova ótica do mundo do esporte no Brasil, notadamente no futebol. Nós temos uma visão de que já era mais do que hora de que as competições brasileiras passassem a ser negociadas pelos clubes em modelos que já são praticados há décadas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, onde o clube deixa de ser um vendedor de direitos, cedendo a um intermediário, ou um intermediário que também distribui, né? E que, então, se apropria daquele conteúdo audiovisual, utiliza parte dele dentro do seu projeto desenhado do ponto de vista de audiência e de captação de recursos, e ofere, então, esse prêmio, que é o prêmio da produção audiovisual. Nesse novo modelo, o clube, ou melhor dizendo, os clubes em conjunto, que disputam uma mesma competição, se tornam plataformas produtoras de conteúdo audiovisual. Nesse momento, eles deixam de vender a matéria-prima, que é a cessão do direito de arena, e passam a vender os mais diferenciados produtos, se relacionando diretamente com todas as plataformas de distribuição. Então, a gente nasce com essa ótica de que já era mais do que tempo de que as competições brasileiras passassem a adotar esse modelo, que é um modelo que mais se coaduna com o desenvolvimento tecnológico e com a internet já num nível de assimilação pela população mundial que permite produtos que outrora não existiam, e é assim que a gente vê o futuro do futebol brasileiro. Marcelo Campos Pinto, que passou décadas ali dentro do esporte da Globo, sendo responsável por toda essa área de direitos. Você também trouxe junto o Raul Costa Júnior, que também chefiou durante muitos anos os canais, né, de esportes da Globo, o Sport TV, e o Fernando Ferreira da Pluri, que também é do Grupo Pluri, né? Explica pra gente um pouquinho, vocês três aí, de onde surgiu essa junção, de onde surgiu esse time formado para fazer exatamente isso, Marcelo, que você estava falando. Atuar trazendo um novo conceito, que na verdade não é tão novo assim, pelo mundo inteiro já existe faz tempo, mas que aqui no Brasil a gente ainda teima em não adotar isso como prática. Eu acho que isso foi uma junção de competências, né? O Marcelo é um grande especialista em direitos, conhece muito de fórmula, conhece muito de organização de campeonato, é um cara que teve um grande sucesso profissional dentro do Grupo Globo. Eu conheço alguma coisa de conteúdo, é minha especialidade, a gente trabalha e buscar novos formatos, sempre pesquisando novos modelos de transmissão, ainda mais nessa transformação que o mundo está passando, do modelo da televisão para o celular, do celular para o computador, quer dizer, as pessoas estão migrando para o tablet, então essa mudança de espaços para assistir o conteúdo nos torna desafiador para a gente. E o Fernando tem uma competência muito grande em análise, em redes sociais, em todas as mídias digitais, e eu acho eu acho que foi natural essa nossa união, né? O Marcelo e o Fernando já tinham começado esse processo, e a gente se encontrou e viu que tinha muito fit, né? E complementariedade entre todas as nossas competências. Eu acho que foi natural, um trabalho super tranquilo,
e eu costumo dizer que é uma parceria que a gente consegue fazer na maior tranquilidade, sem muito estresse, claro, o estresse natural do dia a dia de um processo desse, né? Mas entre nós, não me lembro de nenhum estresse, é algo que está sendo muito desafiador e eu diria divertido, né? O Marcelo sempre usa essa frase, a gente está aqui para se divertir, né? Eu diria o seguinte, o Raul está sendo muito modesto, eu o conheço há mais de 20 anos, ele já tem mais de 30 anos nesse mercado, foi a primeira e uma das primeiras pessoas a produzir conteúdo audiovisual para televisão por assinatura, quando ela nasceu, responsável na RBS durante mais de 20 anos por toda a produção de conteúdo esportivo e não esportivo, veio para a Globosat no momento em que a Fox entrou no Brasil, os canais Globosat sofreram um baque de audiência e ele foi responsável por toda essa reformulação do look and feel de tela do Sport TV e foi também responsável por várias Copas do Mundo, as Olimpíadas, o estúdio de glass, de vidro, os 16 canais nas Olimpíadas que ninguém no mundo acreditava. E a gente tem aqui o Fernando, que é uma pessoa que tem um grupo, que é o Grupo Pluri, de reconhecida competência no mundo do futebol, e que eu passo a bola para ele dizer o que ele aportou aqui nessa nossa parceria, cujo principal objetivo é realmente trazer um novo olhar, um olhar inovador e disruptivo para o futebol e se divertir. Legal. Bom, Eric, você sabe que essa luta de todos aqui por uma transformação do futebol é uma luta antiga, né? Já tem aí mais de década, né? Eu tô nessa, eu sou o caçula dessa história aqui, eu tô há 10 anos nisso, vocês estão há muito mais, mas nesse período é um período em que essa luta que nós temos tido para desenvolver o mundo do futebol, esse ecossistema, para falar a palavra da moda, agora a gente vê com a Sportsville uma possibilidade de a gente sair um pouco do discurso, né, e passar um pouco para a prática, né, porque nesse momento, tudo aquilo que na Pluri a gente sempre bateu na questão das finanças, da gestão, né, na análise financeira muito profunda da situação dos clubes, e vendo que a situação ano a ano ela vai piorando por questão estrutural, e ela efetivamente não vai melhorar. A gente pode ter um efeito aqui, um clube com uma boa gestão aqui, um clube com uma boa gestão aqui, pontualmente melhora, daí muda a gestão, a coisa volta a degringolar de novo, e quando degringola você vai sempre visitando fundos cada vez mais abaixo, né? E é isso que a gente tem visto no futebol, né? E o futebol está com uma série de anomalias na estrutura geral, né? Que de uma certa maneira iam sendo jogados para baixo do tapete quando você tinha um modelo anterior, que era um modelo em que os clubes sentavam numa mesa com a emissora dava um checão para os clubes, e os clubes entregavam todas as propriedades, cada um virava suas costas, ia cuidar da sua vida, e o produto em si do futebol ninguém cuidava. A TV cuidava do produto dela, daqueles produtos que interessavam, os clubes efetivamente cuidavam do time dentro de campo e nada mais, né? O que a gente está vendo agora, quer dizer, são diversas rupturas num momento só. Tem a ruptura tecnológica, tem a ruptura de um mercado um tanto órfão no momento em que uma empresa que era responsável por 40% de toda a receita do sistema, de repente mostra que não está comprometida mais como estava antes com o produto ou com esse mercado, né? A necessidade de você tanto encontrar novas plataformas para atingir o público, como também para você oferecer esse produto para o mercado, né? E os clubes, ao mesmo tempo, tendo que fazer frente a essa necessidade de recursos que é muito forte, né? Pois a dependência da TV é muito grande. Então, você junta isso com também a questão do calendário, né? Porque o calendário, que é uma coisa que a gente sempre falou muito, né? Ele efetivamente está sob um estresse agora, na medida em que você vê um movimento da Copa do Nordeste, né? Que vira uma competição muito interessante, né? O Campeonato Paulista e o Carioca, que tem um pouco mais de força ou muito mais força, podem se dar o luxo de tentar manter ainda o modelo, mas você vê que os campeonatos estaduais vão tendo dificuldade para se manter por uma questão de mercado, né?
o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho passarão por um teste agora, o Catarinense e o Paranaense já estão praticamente sem receita. Então, há transformação do calendário, há transformação tecnológica, há transformação do público, dos players que compram o produto, e há a transformação que nós temos batido muito aqui na Sportsville, que é transformar o campeonato em um produto, em uma plataforma, que seja uma plataforma mais ampla, falar com públicos que estão esquecidos do futebol, que estão, de uma certa maneira, longe, abandonados pelo futebol, e que estão buscando outras formas de entretenimento, outros públicos que estão... O futebol tem a restrição de tempo e a restrição orçamentária, a restrição de dinheiro, né? E o futebol, de uma certa maneira, vai diminuindo por conta própria o seu próprio público-alvo, né? Quer dizer, o que a gente tem visto é que os torcedores fanáticos, esses caras que, segundo as nossas pesquisas aqui, são 12% do público, eles continuam muito focados, mas o resto do público, eles estão perdendo o link do futebol. E aí, nós eu, efetivamente, me juntei ao Marcelo, depois com a aquisição aí brilhante do Raul, para a gente poder juntar toda essa visão que a gente tem de mercado, da situação financeira dos clubes, como é o mercado lá fora, o que a gente tem de oportunidade, para poder servir como uma opção para os clubes e para o mercado nesse momento de tantas rupturas, onde, né, só para finalizar, Eric, você que fala também muito com os clubes sabem disso, os clubes também estão precisando de chão, de orientação, porque é muita mudança, e principalmente junto com isso tudo, vem só a cereja do bolo, que é essa pandemia maluca, né? Que aí realmente você tem um caldeirão inigualável, né? E até nisso, o que me chamou muito a atenção, quando veio a notícia, né, da participação de vocês dentro do Estadual do Rio, né, dentro do Campeonato Carioca, e essa transformação dos direitos, eu queria entender onde e como vai ser, né? Aí o torcedor também quer entender onde ele vai poder assistir ao Campeonato Carioca e como se deu todo esse processo de negociação para que conseguisse ter os direitos e conseguisse, principalmente, convencer os clubes que no ano passado romperam, né? O Flamengo foi para um lado contra a Globo, e depois todo mundo ficou meio que sem saber o que fazer, entrou o cenário de MP, enfim, a gente teve muita mudança durante o Campeonato Carioca e abriu-se essa janelinha. Como é que surgiu a visão ali de vocês, literalmente, para entrar nesse negócio e pegar esse que é hoje o segundo principal ativo quando a gente fala de campeonato estadual para o Brasil? Vamos lá, Éric. Acho que, primeiramente, vale a gente fazer uma pequena digressão e para entender, né, de onde viemos e onde estamos. Nós viemos, né, antes da segunda metade dessas 2 décadas do século XXI, de um modelo onde nós tínhamos 2 grandes plataformas de distribuição de conteúdo audiovisual, televisão aberta e televisão fechada, e os clubes, portanto, eram, de uma certa forma, clientes dessas redes porque eles não tinham meios ou não tinham capacidade, naquele momento, de se tornarem produtores e negociarem com diversas plataformas, como hoje, através do avanço tecnológico e da revolução digital, isso é possível. A Globo, então, assume um papel de liderança no futebol brasileiro, tendo sido, assim, muito importante na construção de tudo que nós temos hoje aqui, de calendário permanente, de modelos de negociação, de modelos comerciais, e ela vem sustentando, de uma certa forma, como muito bem observou o Fernando, através do que eu chamava do cheque mesada, de todo dia 5 do mês, os clubes brasileiros. Ocorre que, neste ano, fruto dessa pandemia e também de competição acirrada, que a Globo passa a sofrer dos grandes players digitais que são presentes no Brasil de uma forma impressionante, não só capturando significativas verbas do mercado publicitário, mas também competindo com assinaturas dos produtos Globo. A Netflix hoje no Brasil tem aproximadamente 19 milhões de assinantes. Todo o sistema de televisão por assinatura brasileiro saiu de 19 milhões e meio de assinantes em dezembro de 14 para menos de 15 milhões em dezembro de 20. Só isso demonstra a entrada de players mundiais num mercado local que era amplamente dominado pela Globo e que hoje, muito acelerado pelo processo da pandemia,
mostrou que a Globo não tem mais aquele cheque daquele tamanho que ela tinha na carteira. O que significa isso? A Globo deixou de ser importante para o futebol brasileiro? Não, em hipótese alguma. A Globo passa a ter menos volume de investimento para o futebol brasileiro. E isso fica muito claro quando ela devolve os direitos da Conmebol, em meados ali de maio, se não me falha a memória, e deixa de pagar uma parcela de aproximadamente 700 milhões de reais de direitos relativos à Copa do Mundo de 2022. Se nós formos olhar para o balanço da Globo, e se nós considerarmos que a Globo teria pago 700 milhões à FIFA e tivesse honrado os contratos da Conmebol, ela teria tido uma despesa superior a 800 milhões de reais. Quando sair o balanço da Globo, anote esse número. Se ela tivesse mantido os direitos, ela teria tido uma despesa de 800 milhões de reais. E aí vocês vão saber qual será o impacto desse corte de despesa no seu resultado. Muito bem. O que foi que aconteceu quando a Globo saiu do mercado? Players esperavam uma oportunidade de adentraram o mercado. Sky e Claro fazem um pay-per-view com a Conmebol, passam a vender os direitos de um produto de pay-per-view da Copa Sul-Americana e da Libertadores, sem a intermediação da Globo. Só lembrando aqui que o modelo do Premier, que é o pay-per-view que hoje transmite jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil, foi idealizado em 1997 e veio evoluindo de lá para cá, sempre com a intermediação da Globo. Tinha, então, 3 sócios no produto. Os clubes, detentores do direito de arena, a Globo como produtora e intermediadora, a Globosat, hoje, através do projeto de Uma Só Globo, a Globo, e os distribuidores, Sky, Claro e outros mais. Muito bem. Quando a gente transforma, né, essa visão de clube vendedor de direitos para clube produtor de conteúdo audiovisual, a Sportsville, na qualidade de agência que desenhou o reposicionamento estratégico do Carioca nesse novo cenário do mercado de direitos esportivos, nós passamos, clubes, por nós representados, a dialogar diretamente com os distribuidores. Quais são as mudanças significativas desse modelo? Em primeiro lugar, nós criamos um novo modelo de pay-per-view que o Raul vai explicar em detalhes, que não é mais apenas e simplesmente a transmissão do jogo. Existirá uma pré-hora de 2 horas, o jogo e uma pós-hora de cobertura jornalística, com resenhas e tudo mais, compondo 6 horas de programação em cada jogo. Isto vai fazer com que o assinante do pay-per-view se torne um cliente desse produto e não saia do produto pay-per-view quando termina o jogo para buscar a suíte, a continuação da resenha daquele jogo em outros canais. É uma mudança que representa uma quebra de paradigma do modelo Globo, quando o telespectador, o assinante, saía do jogo do pay-per-view e ia para o Sport TV para acompanhar a resenha do jogo. Muito bem. Porque estava tudo com ela, né? Fantástica. Hã? Não, estava tudo dentro da Globo, né? Isso, até por isso, para ela, era interessante comprar todas as mídias, né? Ela jogava Sim. de um para o outro dentro dela. Aqui trata-se de uma análise meramente pragmática, objetiva. Era aquela realidade. E a Globo pagava importâncias muito importantes para o futebol brasileiro e continua pagando. Mas o fato é, essa saída de cena de uma forma drástica e um tanto quanto inesperada do produto Libertadores abriu essa oportunidade para o mercado. E é nessa oportunidade que nós entramos. Então, criamos um produto inovador de pay-per-view, não existe esse produto no mercado, e, através da negociação direta, com a retirada de um intermediário, que é uma característica do mundo digital, a desintermediação, nós vamos aumentar a rentabilidade dos clubes na participação do pay-per-view. Enquanto que no projeto Premier da Globo, os clubes participam em 38% do valor total pago pelo consumidor final, no nosso projeto, os clubes vão passar a receber 53% do volume total pago pelo consumidor final. Um aumento
de 40% na receita dos clubes. Então, são duas mudanças aqui que certamente ditarão o passo de futuras negociações de um produto de pay-per-view daqui para frente. Bem sabemos que existem contratos em vigor até o ano de 2024. Por outro lado, quem é do mercado de direitos esportivos sabe que a negociação de 25 não começa em 24. Se bobear, em 22 esse tema já estará no mercado. Sim, porque todo mundo tem que se preparar, tem que se estruturar. Mas acho assim que, feito essa primeira situação do ponto de vista macro do cenário de direitos esportivos, nós nos preocupamos, em primeiro lugar, em fazer uma concorrência em que ouvimos todos os segmentos do mercado. E, para a nossa alegria, para a alegria do futebol carioca, todas as grandes empresas nas diversas plataformas participaram. Globo, Record, SBT, Bandeirantes por televisão aberta. Até o último momento estivemos ali entre YouTube e Facebook para a transmissão do campeonato em streaming. Teremos o Facebook como parceiro, provavelmente. Isso ainda não está certo. Tivemos também contatos com a Turner, com a ESPN, tivemos contatos com a Amazon, tivemos contato com todos os players hoje presentes no mercado multiplataforma do Brasil. Ao cabo dessa concorrência, né, nós percebemos o seguinte, que a proposta da Globo foi uma proposta que nasceu prejudicada porque ela ofereceu 45 milhões de reais por todos os direitos, porém condicionada ao fato da FERJ e dos clubes desistirem da ação que movem contra a Globo em função dela ter feito uma rescisão unilateral do contrato do Campeonato Carioca que ia até 2024. Ora, na verdade, a Globo não ofereceu 45 milhões de reais pelo Campeonato Carioca. Ela ofereceu 45 milhões de reais para se livrar de um passivo de 250. Então, qual é o efetivo preço que ela ofereceu pelo Campeonato Carioca? Os clubes não sabem, porque essa é uma pendência judicial, está apenas se iniciando e que poderá durar 5 anos. Então, na verdade, não há como se comparar 45 milhões de reais da Globo com qualquer outro valor que, afinal, venha a ser gerado através dessa negociação multiplataforma que estamos empreendendo, face ao fato de que a proposta da Globo, por unanimidade, foi rejeitada pelos clubes. Nós temos, em verdade, sim, que nos lembrarmos de um fato muito significativo. No mundo pré-pandemia, o contrato do Carioca, na avaliação da Globo, valia 90 ou 120 milhões de reais com a participação do Flamengo. No mundo pós-pandemia, na avaliação da Globo, vale menos do que 45, porque ela oferece 45, mas quer que você abra mão de um direito numa ação. Então, quando a Globo vem ao mercado e diz que vale no máximo 45, adotemos aqui uma visão mais, assim, isenta, né? Vale 45, quanto é que vale para os demais? Porque ela faz uma proposta de 45 milhões por todos os direitos. E bem sabemos que hoje existe aqui, da massa de 1,5 milhão de assinantes do produto Premier, aproximadamente 520 mil assinantes que são torcedores do futebol carioca e que estão espalhados pelo Brasil inteiro, porque o futebol carioca tem essa característica. 63% dos 60 milhões de torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco estão fora do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. A Globo iria dar aos clubes um aproveitamento desse pay-per-view com base em 38% ou 45 milhões, o que fosse maior. O que se apostava ali? Se estivesse na Globo, provavelmente faria uma proposta muito semelhante, mas jamais incluindo a desistência dos direitos, porque isso inviabilizou o exame e a análise da proposta da Globo, como, aliás, eu fiz chegar à Globo através do meu querido amigo Fernando Manuel, que foi o diretor da Globo com quem nós nos relacionamos. Estima-se, né, que ali ela geraria para os clubes aproximadamente uns 30 milhões de reais.
Ora, se numa proposta de 45 você vai gerar 30 milhões de reais, que vem do consumidor final, em verdade a empresa está colocando do seu bolso 15 milhões. O mercado, a imprensa, melhor dizendo, que não teve nenhum acesso aos detalhes dessa concorrência, porque em momento algum nós vazamos uma vírgula de tudo que estava acontecendo, se espantou quando a Record e o SBT disputaram os direitos de televisão aberta, onde nós pedíamos 15 milhões de reais. Mas por que 15 milhões de reais? Eu acabei de explicar. Era o valor que você tinha da TV aberta. Não só, a Globo queria isso por TV aberta e internacional, telefonia, etc. e tal. Mas, no mundo de hoje, fica difícil uma empresa conseguir comprar todos os direitos. Pode acontecer? Claro que pode, mas tem que ter um cheque significativo. Então, acho que esses foram assim, os motivos que pautaram toda a evolução da concorrência realizada e o modelo que, afinal, nós acabamos implementando, que é um modelo em que nosso parceiro de televisão aberta, que será a Record, parceiro da FERJ e dos clubes, e também nosso, né, vai transmitir ao vivo 15 jogos. São 11 jogos durante a Taça Guanabara, 2 jogos dos 4 jogos de semifinal e os 2 jogos de final. Estes jogos serão transmitidos simultaneamente por uma plataforma de streaming, Facebook ou YouTube. Por quê? Porque não há aqui uma canibalização de audiência da TV aberta. Se todos nós estivermos em casa, nós vamos certamente assistir num receptor de televisão. Algumas pessoas poderão assistir também via Facebook, porque sabemos que todos consumimos hoje simultaneamente 2 telas, no mínimo o celular, que vive grudado em nossos corpos 24 horas por dia. Depois, fizemos uma parceria com Claro, Sky, Vivo e com a Live Mode, que é controlada por amigos nossos de longa data, que vai fazer a distribuição do nosso aplicativo de OTT, o qual será também distribuído via telefonia móvel, para que o nosso pay-per-view seja distribuído, como disse, em telefonia móvel, em televisão por assinatura, em plataformas de OTT e via o aplicativo do campeonato. Portanto, uma distribuição altamente democrática e inclusiva, porque a mídia também estava comparando o preço que vai ser praticado no pay-per-view de R$ 49,90 e taxando esse preço de caro. Ora, qual é a comparação que a mídia tem que fazer? Nesses 3 meses, para esses 520 mil assinantes que são torcedores dos clubes cariocas, se eles ficarem no Premier, eles estarão pagando um preço médio de R$ 79. Se eles vierem para o pay-per-view do Carioca, eles pagam R$ 49. Esse preço é caro. Só vão conseguir ver o Carioca ali, né? E só vão conseguir ver o Carioca aqui. Então, na verdade, esse preço é inclusivo. Até porque, quando é distribuído por um aplicativo de OTT e é distribuído por um aparelho de telefonia celular, você não paga tudo mais que você tem que pagar na televisão por assinatura para conseguir comprar o produto à la carte, que é o pay-per-view. Então, todas as plataformas abraçaram a ideia, estão muito animadas e vão fazer o marketing de um produto de uma forma única até hoje, né? Eu vou dar um câmbio aqui agora, porque eu acho que eu ocupei demais o espaço. Não, e eu pediria... Precisávamos entender como é que funcionava. E aí você citou, eu vou chamar o Raul, para entender exatamente o que é o diferencial no conteúdo, Raul, que vai ter dentro desse pay-per-view do Carioca. Érico, se você me permite aqui uma brincadeira, eu vou fazer como o Galvão fazia com o Arnaldo. Fala, Raul! Não, muito tranquilo. A gente está preparando uma produção de 2 horas antes para estar mostrando os bastidores de uma forma muito diferenciada. Aquilo que nunca foi mostrado na televisão, a gente vai estar buscando aqueles ângulos
que mostra a intimidade do jogador, né? A gente vai procurar trabalhar o jogador, o técnico, os personagens do jogo na sua intimidade. No momento, o que acontece hoje na televisão? Por questões regulatórias dos clubes, de acertos das federações, muitas vezes o acesso ao ambiente onde o jogador troca ideias, onde convive, dentro do ônibus, dentro do hotel, esses ambientes têm acesso restrito da imprensa. Como os clubes são os donos do conteúdo agora, a gente conseguiu mostrar a importância de levar isso ao público, né? Levar isso ao público e também para se possa estar se mostrando como é que é a relação do treinador antes do campo, antes de sair no túnel, como é que se desenvolve essa história toda que começa a ser contada 2 horas antes do jogo, lá no hotel, no embarque e tal. Então, isso vai trazer um charme todo especial. Além disso, a gente vai estar procurando fazer análise, vai estar ampliando essa questão da análise, não botando só o jornalista especialista. A gente vai trazer o fã, aquele cara que está nas redes, aquele cara que está no dia a dia, que está no estádio, que frequenta o treino, vai trazer esse cara para falar um pouco. Porque o futebol também não é só técnica, né? Não adianta olhar o futebol sobre, o cara jogou muito mais para a esquerda, jogou pela direita, né? Faltou posição no meio para o jogador. Cara, não é isso que a pessoa vê, né? Nenhum de nós, como fã do futebol, faz esse tipo de análise. Vai dizer assim, porra, meu time jogou mal, meu time podia ter atacado mais, podia ter atacado menos. Essa visão do fã é muito mais próxima das pessoas. Então, tornar a linguagem do futebol menos técnica e mais vida real, mais chão, né? Isso vai se refletir em todos os aspectos. Por exemplo, na roupa dos nossos repórteres, que é uma roupa muito carioca, né? Eu não posso botar um cara no Rio de Janeiro a 40 graus do verão usando uma camisa social, entende? Não adianta, não é praia, não é algo como o carioca vive. Eu nos anos todos que eu morei no Rio de Janeiro, disse que a primeira coisa que me impactou muito, eu sou gaúcho, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, entrar no restaurante como o Gero, o pessoal está de bermuda no Gero, né? Mas isso é a cara do Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade que cabe isso. Em São Paulo, eu também morei em São Paulo, São Paulo jamais faria isso. Você entrar de bermuda no restaurante, eu acho que o cara vira atenção no restaurante, né? E no Rio de Janeiro isso é uma coisa comum, isso é muito Rio de Janeiro. Então, a gente vai estar trazendo também essa identidade do Rio de Janeiro para a roupa das nossas equipes, para os locais de entrevista. A gente vai estar indo muito para as ruas, para as paisagens do Rio de Janeiro, os personagens da cidade. Dá uma cara muito carioca para essa cobertura. Junto com isso, a gente está desenvolvendo também um novo modelo. Eu não diria que vai ser algo revolucionário no início, mas a gente vai construindo durante a transmissão, que é trabalhar mais a emoção do jogo, né? Não ficar restrito ao que a gente está acostumado na TV, aquela visão geral do campo, a câmera 1 colocada. A gente vai rediscutir esse modelo, né? A gente está com outras ideias, eu não vou antecipar aqui, porque acho que isso é uma coisa que a gente vai estar desenvolvendo durante as transmissões, mas as pessoas que estão com a gente são pessoas que sempre compartilharam essa crítica ao modelo de televisão, de transmissão de televisão que eu fazia, e são companheiros de longa data que trabalharam comigo na Globo, estão muito dispostos a fazer esse tipo de releitura da transmissão, né? A gente trabalha, eu costumo dizer assim, parafraseando aquela expressão menos Brasília e mais Brasil, né? Eu estou dizendo menos câmera 1 e mais plano fechado, né? Então, assim, vai ser uma coisa mais ou menos assim. A gente, isso tudo são conceitos novos, e como falei de início, isso é algo difícil muitas vezes, porque existe uma cultura já desse tipo de transmissão, e a gente sabe que não vai conseguir implantar todas essas alternativas, essas mudanças, no primeiro jogo, né? A gente vai estar construindo isso devagarinho, mas eu tenho certeza que o público vai sentir a diferença num processo de transmissão, né? A gente não vai ter 89% de câmera 1, né? Isso aí não vai ter no jogo, né? Para quem não entende que a câmera 1 é aquela câmera básica do futebol, né, que acompanha o jogo, e a gente acha que pode ter algumas soluções bem inusitadas, algumas surpresas legais para o público, algumas surpresas que vão mexer, inclusive, na organização dos estádios, né? Então, coisas bacanas que vão ter, e a gente vai estar trazendo isso para o público de uma forma muito interessante. Eu tenho certeza que esse modelo vai dar muito mais emoção e vai dar aquele frio na barriga, assim,
do torcedor que está vendo o seu time ali sendo atacado e tal, vai ter um frio na barriga, mas a gente vai estar procurando transpor isso no dia a dia dos jogos. Se a gente for comparar, né, Raul, uma coisa que a pandemia deixou claro para a gente é que a transmissão do jogo de futebol é praticamente a mesma desde a Copa de 70, né? É isso aí. Muitas reprises, era o mesmo estilo, a câmera aberta, não sei o que e tal. Vamos ver se isso muda. E aí eu aproveito para chamar o Fernando para a roda, que o Fernando, o próprio Marcelo citou, né? Falou que o Fernando vai ficar responsável por essa questão do digital, de pensar em redes sociais e tudo mais. Se o Raul tá falando que vai te dar 6 horas de conteúdo por jogo, Fernando, se vira, cara, explica pra gente aí também como é que vai ser esse suporte do digital e das redes. Então, Eric, para a gente voltar um pouquinho, para que cabe uma contextualização disso, né? Quer dizer, não existe clube forte com campeonato fraco, né? Não existe Real Madrid se não houver La Liga, se não houver Champions, né? E a gente vê o seguinte, o Carioca é um campeonato que sempre teve uma identidade muito forte e foi um campeonato que foi perdendo valor ao longo do tempo por conta daquilo que o Marcelo já explicou lá do cheque mesada anteriormente, né? A gente viu que a Copa do Nordeste, o pessoal da Live Mode faz um trabalho estupendo, que teve como ponto de partida o resgate da autoestima e da identidade do nordestino em torno do seu produto, né? Cuja matéria-prima andava muito em baixa naquela época, era o momento em que os clubes estavam em maior crise, e você repara que isso caberia uma boa discussão, mas, não sei se é causa e efeito ou só causalidade, mas, efetivamente, o futebol nordestino ele cresceu junto com a Copa do Nordeste, os clubes cresceram junto com a Copa do Nordeste, né? E, então, nosso ponto de partida desse trabalho de comunicação digital é você resgatar essa questão da identidade do Rio de Janeiro, dessa matéria-prima do Rio de Janeiro. Hoje, o Campeonato Carioca, como é muito comum em vários campeonatos estaduais, né, é um campeonato que não tem nenhuma atividade digital, né? Existem 2 redes sociais, com pouca ativação, como em geral as federações se dedicam à sua comunicação nas redes da federação, né? Não há um trabalho nas redes da... Bom, nós vamos trabalhar vamos ativar todas as redes, e aí nós estamos falando de Face, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, até mesmo LinkedIn. Cada uma delas a gente tem que falar com o seu público específico, da maneira adequada, na quantidade, na periodicidade adequada para esse público, né? Vamos trabalhar muito com parceiros de primeiríssima linha, né? E aí nós temos aqui um trabalho de amplitude, falar para públicos mais amplos, né? E aí usando uma série de verticais, que eu vou falar rapidinho com você, que vão gerar conteúdos tanto para a rede quanto para o Raul, e no Raul a gente vai ter uma integração muito grande, quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui, nós fizemos um acordo com uma agência de estatísticas que vai prover um conjunto valioso de informações que tanto o Raul vai usar durante a transmissão e para o conteúdo de pré e pós-jogo, quanto nas redes sociais, que nós vamos usar durante os jogos e durante o período entre os jogos, né? Da mesma maneira, o social listening, nós vamos fazer um trabalho de social listening inédito no futebol brasileiro, quer dizer, a gente vai acompanhar tudo que se fala sobre o campeonato, os times e os jogadores, e vamos acompanhar isso em tempo real. E também vai ser um trabalho de rede social com programação. Então, na hora em que, efetivamente, o Gabigol vai bater um pênalti, ele erre, por exemplo, um pênalti, a gente vai dar o pulso da galera nas redes sociais na hora. E vai dar isso tanto trabalhando a rede social no conceito mesmo de segunda tela, né, Eric, que é a realidade, né, quer dizer, que a pessoa está lá trabalhando no Twitter e no Instagram ou no YouTube, e ao mesmo tempo está vendo o jogo junto com o Raul. Então, nós vamos ter, e isso é uma possibilidade praticamente inédita, né? Porque tendo controle sobre as redes sociais e tendo controle sobre a transmissão e podendo trabalhar isso de forma integrada, a gente dá uma experiência completa para aquele consumidor, né, para o fã que estiver assistindo, seja em qual plataforma estiver ouvindo, ou se estiver em mais de uma. Então, Fernando, só um ponto acrescentando, Eric, sem querer atrapalhar o Fernando, mas já atrapalhando aqui,
tem um ponto que é muito importante, tudo isso que o Fernando falou e que eu acabei esquecendo de tocar também, que é a questão da integração com a TV dos clubes. Pela primeira vez, um processo de transmissão vai estar valorizando a TV dos clubes. Então, assim, a imagem que eu quero ter do time do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Boa Vista, saindo do hotel, é da TV dos clubes. Nós vamos trabalhar junto com as TVs dos clubes, nós não somos um ente à parte, não vai pegar aquela imagem só quando for necessário, vai ser necessário sempre. E a gente vai estar entregando essa imagem 100% para a TV dos clubes também, para melhorar a produção deles. Então, como disse o Fernando, a gente tem um trabalho integrado entre o processo de transmissão e as redes sociais, mas também com os clubes, que isso faz a diferença. Por isso que a gente vai ter acesso a tudo isso que eu estou falando aqui, de acesso privilegiado aos vestiários. Eu acho que esse é um ponto-chave. Nós não somos só produtores de conteúdo, nós somos eu brinco que nós somos uma agência de notícias, a gente arrecada todo mundo e manda para todo mundo. Esse é o nosso papel. Esse desafio que você captou logo de cara, né, Eric, que você veja, conteúdo não vai faltar. Aqui, aliás, o problema é o contrário, é a triagem e a distribuição desse conteúdo. Porque, por exemplo, ontem até na reunião com os clubes a gente estava tratando disso. Nas redes sociais, isso que o Raul falou, quer dizer, a gente vai, por exemplo, gerar para eles relatórios de social listening dos clubes dele inteiro, de todo mundo. Então a gente vai poder dizer para o seguinte, pessoal, isso vale do Bangu ao Flamengo, né? Quer dizer, os jogadores, o que eles estão falando, quais são, nuvem de palavra, pulso, regiões, quer dizer, a gente vai gerar relatórios completos, até mesmo estatístico para os clubes menores, que têm menos estrutura, a gente vai conseguir dar dados estatísticos por jogadores, que efetivamente hoje eles não têm. Então o objetivo é que a gente trabalhe essas verticais de eventos que gerem conteúdo, engajamento e qualifiquem a exposição do campeonato, né? Qualifiquem essa relação que a gente, social listening, estatística. Hoje o campeonato sequer tem um site, né? Vai ganhar um site num padrão MLS, num padrão La Liga. Para quê? Para aquele heavy user, aquele pessoal que gosta ainda desse tipo de conteúdo um pouco mais profundo. Nós vamos entregar um dashboard da competição para os clubes. Vamos fazer uma plataforma de experiência do campeonato, o Carioca da Galera, que vai ser um evento muito bacana, em que os torcedores vão poder jogar com ídolos do passado, disputar campeonatos com a camisa do time do seu coração, né? E uma coisa muito bacana, nós vamos ter uma plataforma de ações sociais, né? Porque o futebol é uma competição do povo, a gente nunca pode esquecer isso, é uma competição popular, e a gente vai trazer esses temas, lógico, com todo o cuidado que esses temas merecem, mas questões relativas a racismo, homofobia, violência contra a mulher, serão elementos que nós vamos trazer para essa plataforma de comunicação. E um ponto para fechar isso, nós faremos no dia 1º de março, Eric, um evento de lançamento da competição. Esse vai ser o primeiro evento de lançamento de uma competição no Brasil fora daquele modelo padrão de federação, todo mundo engravatado, dirigentes de clube. Esse modelo de lançamento será um modelo live experience, live show, um evento para o torcedor, para o fã, para o público mais novo, com influenciadores, com a galera que vai fazer a transmissão, que vai ser apresentada, e numa fala mais jovem. Então, você repara que a gente tem várias preocupações. A gente tem preocupação em resgatar e ampliar o público, em gerar um nível maior de engajamento, em qualificar a marca do campeonato, né? E colocar esses carimbos que permitam que, no final, a gente tenha um público mais satisfeito, mais fiel e parceiros de negócio da competição, que são quem efetivamente pagam a conta e mantêm e perpetuam isso no longo prazo, também satisfeitos. Isso para mim mostra muito, você citou até a La Liga, muito o que a La Liga está fazendo, né? Um conceito de trazer o audiovisual para primeiro plano, né? De toda a questão da competição. Como vai ser
o financiamento disso? Né? Como vocês vão buscar parceiros comerciais? De que forma isso vai estar estruturado, Marcelo? Bom, como adiantado aí pelo Fernando e pelo Raul, nós vamos ser detentores, produtores e controladores, em nome dos clubes, de todo o conteúdo audiovisual da competição. Teremos na Record um grande parceiro. A Record está, a empresa toda mobilizada, entusiasmada com essa perspectiva de volta ao futebol, através do futebol carioca. Nós teremos um parceiro que vai nos propiciar, através de um engajamento de todos os trabalhos, sejam deles, da Sky, da Claro, da Vivo, da Live Mode e da Sportsville, um trabalho 360. Obviamente que a comercialização de TV aberta será feita para a Record em seu benefício, né, para que ela possa amortizar o investimento feito através da compra dos direitos. Entretanto, o sinal audiovisual do streaming e do pay-per-view distribuído pela Sky, pela Claro, pela Vivo e pela Live Mode será 100% controlado por nós. Isso significa que nós teremos a capacidade de fazer a comercialização dessas transmissões nessas diversas plataformas: internet, mobile e televisão por assinatura. Além disso, o sinal visual, né, que vai ser entregue à Record, e ela vai acrescentar o seu áudio, a sua personalização com o seu elenco, ele virá embarcado, provavelmente, com 3 patrocinadores. Teremos um patrocinador de naming rights, com aquelas aberturas típicas de Champions League e Premier League, 5 segundos no primeiro tempo, encerramento do primeiro tempo, abertura do segundo, encerramento do segundo, com locução verbal, e utilizaremos todos os infográficos de tela. Os infográficos de tela serão patrocinados, porém de uma forma diferente do que vem sendo feito pela televisão aberta brasileira. Porque a televisão aberta brasileira faz uma entrega para todos os seus patrocinadores que compram o pacote. Nesse caso, não. Nós só teremos ali 2,5, né? Ou 3 patrocinadores que vão dividir esses infográficos. E quais são eles? Os replays, as substituições, as informações estatísticas, o pulso de social listening. A gente tem o ambiente de VAR, temos ali o nome dos clubes e o horário do jogo, o relógio do jogo, enfim, uma série de propriedades que nós vamos brincar num formato de look and feel de tela, que eu vou depois passar para o Raul, para que ele conte o que está sendo desenhado, que é um look and feel que não tem nada a ver com esse que vem sendo adotado na transmissão dos jogos do futebol brasileiro. Então, esse modelo de fatiamento da venda dos direitos, associado à possibilidade de venda de produtos comerciais, tanto no sinal que é entregue à TV aberta, de forma limitada, na medida em que tem que ser dada à Record a possibilidade de recuperar o investimento, será integral no sinal distribuído na plataforma de internet, por streaming, e no pay-per-view, coisas que os clubes jamais tiveram. Além do mais, os clubes também vão fazer a venda do pay-per-view em suas plataformas de relacionamento com os seus torcedores. Ou seja, realmente uma cobertura muito ampla e com inúmeras oportunidades comerciais. Raul, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o look and feel de tela, né? Nós estamos trabalhando muito no underlook da transmissão. Para nós, é um elemento importante, né? É o meu conceito sempre, historicamente, que isso é um elemento importante para a transmissão de informações relevantes durante o jogo. A gente está tendo muito cuidado, está envolvendo toda a equipe. A gente quer colocar recursos que vão surpreender o telespectador. A gente quer estar acompanhando de uma forma integrada os movimentos do jogo com a marcação na tela. A gente quer trabalhar muito a valorização do patrocinador, ou seja, aquele cara que está apoiando o evento, ele vai ter um destaque
e não vai ser só aquele negócio de encher a tela, tal, é algo bem mais suave e que eu acredito que vai tocar muito mais nas pessoas do que tocaria no modelo de encher tela. A gente vai também estar celebrando o momento do gol de uma forma diferente, a gente vai estar valorizando muito a história do atleta, o desempenho do atleta na competição. Falar de Jordan Luca é difícil porque não consegue mostrar nesse momento, ele não pode mostrar por questões óbvias, né? Tem que ser uma vai ter que aguardar ali a primeira vai ter que aguardar a estreia, né? Mas conceitualmente é por aí que nós vamos, né? Fazer um trabalho desafiador e um trabalho que seja surpreendente para o público. É isso aí. Senhores, a gente já está com 50 minutos, já subiu a placa, deu tempo regulamentar. Estamos de ponto já. Foi rápido. E pior que tanto para falar, se bem que para quem está programando 6 horas de transmissão, 50 minutos não é absolutamente nada. É só o começo. Está só engrenando. Depende do jogo, né, Eric? Quando meu time está ganhando de 1-0, 50 minutos é longo. A não ser que o time resolva fazer o gol no minuto 50. Aí consegue ser campeão rapidinho. Mas queria agradecer demais o papo. Deu para a gente perceber no detalhe aí um pouquinho de toda essa negociação dos direitos de mídia do Campeonato Carioca. E a pergunta final que eu faço é: passaremos dos 45 milhões que haveria ali no bolso dos clubes, Marcelo? Eu acredito que sim. Porque se nos basearmos nas estimativas de vendas que nos foram passadas pelas empresas que estarão distribuindo o pay-per-view e adicionarmos o valor pago pela Record e outros valores, como direitos internacionais, direitos de betting, dinheiro que também vamos levantar nas plataformas de streaming, já estamos um pouco acima dos 45 milhões. E ainda vamos começar a comercialização, porque só podemos fazê-la a partir da definição do parceiro de mídia de televisão aberta, o que ocorreu na última quinta-feira, quando o Conselho Arbitral da Federação aprovou por unanimidade a proposta da Record e o contrato começou a ser assinado no domingo passado. Então, eu lhe diria que já ultrapassamos os 45 da Globo, não só nominalmente, mas principalmente se considerarmos que a Globo estava oferecendo 45, mas há que se fazer um desconto do valor que potencialmente os clubes podem ganhar na ação que movem contra ela. Aí a questão da gente esperar a justiça, às vezes ela tarda e falha, às vezes ela tarda e não falha, e a gente não sabe direito como vai ser. Queria agradecer demais. De qualquer forma, e pedindo 1 milhão de desculpas por ter lhe interrompido, dos 45 nós já passamos. Dos 45 já passou, e é isso que no fim acaba sendo importantíssimo para os clubes, e é muito legal a gente ver exatamente isso, uma movimentação, novidade para o mercado e os direitos de mídia que estão começando a entrar numa seara de mudança aqui no Brasil. Queria agradecer demais mais uma vez, Marcelo Campos Pinto, Raul Costa Júnior, Fernando Ferreira. Boa sorte e vida longa, Sportsville. E esperamos mais vezes poder falar sobre os negócios, não só do Campeonato Carioca, mas do esporte no Brasil e no mundo. Obrigado. Será sempre um prazer. Obrigado a você. Prazer, Valeu, Eric. Eric. Um abraço.